É maravilhoso estarmos juntos em mais uma classe da Escola Sabatina. Que o nosso maravilhoso Deus nos ajude a tirarmos todas as dúvidas, a aumentar a nossa compreensão da palavra de Deus e a fazer com que essa classe seja um divisor de águas na nossa vida, no nosso relacionamento com o Papai do Céu. Como é que foi tua semana? Como é que foi seu trabalho? Falou de Jesus para alguém? Ajudou alguém essa semana? Maravilhoso, isso é muito bom, que possamos ser luzes para as pessoas que nos cercam. Não esqueças de dar o seu ok lá, o seu like, isso. Não esqueça de compartilhar conosco a sua história, tem nosso WhatsApp, se você quiser um pedido de oração. O que você precisar, manda para a gente no WhatsApp, compartilhe com seus amigos, vizinhos, com seus familiares a nossa classe, certo? Para que muito mais gente possa aprender desse maravilhoso Jesus. E hoje eu tenho aqui, junto comigo, dois grandes amigos. Eu vou começar com o que vem menos, né? Só vem uma vez por trimestre, está vindo pouco, vou ter que trazer você mais aqui. Como é que você está, Rafael? Bom demais, graças a Deus. E vocês estão bem também, né? Todo mundo bem, como é que está a esposa, a filha? Tá bem, graças a Deus. Beijão para vocês todas, tá? Obrigado por ter liberado, eu sei que ela é muito brava, ela te liberou hoje. Você deve chegar daqui 10 minutos em casa, né? Mais ou menos isso? Não posso demorar, não. Você, Joel, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aí, né? Com a graça de Deus, temos a oportunidade de estarmos aqui. O Rafael costuma dizer que o Joel e o Elton é o esteio, é o pilar nosso aqui da nossa classe. É sempre bom ter eles e muito mais ter vocês, os nossos amigos, assim, juntamente conosco, trazendo sempre uma melhor compreensão da palavra de Deus. Isso é muito bom. Kevin, tudo jóia contigo? Um abraço. E você aí também. Agora é aquele momento fantástico, momento da oração. Quem vai orar para nós é você, Rafael. Então, você que está aí, junto comigo, com o Joel, com o Kevin, vamos interceder juntamente com o Rafael para que Deus ouça as nossas preces, para que o Espírito Santo venha no estudo dessa lição, clarear as nossas dúvidas, trazer paz, trazer ânimo, porque a gente sabe que os tempos estão difíceis, mas a gente sabe também que, junto com Deus, nós vamos atravessar tudo sorrindo ou chorando, mas vitoriosos. Você ora para a gente? Oremos. Querido bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós que está aqui, também com todos que estão assistindo nós nesse momento. Que o Espírito Santo, Pai, continue trabalhando na nossa mente, nos nossos corações, para que possamos aprender mais de Ti e que nesse momento, Pai, Ele possa trabalhar tanto na nossa mente, nos ajudando a entender a Tua palavra, como também as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Amém. Esteja conosco, nos dê uma boa recapitulação da lição, para que possamos, cada dia, nos aproximarmos de Ti através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos, na semana passada, na lição, nós estudamos Salmo parte 1. E agora nós vamos estudar Salmo parte 2. Olha como é importante você ter a lição. Caso você não tenha lição, logo a gente vai começar já a divulgar a nova lição, daqui a pouquinho, né? Nós já estamos na lição 9. 9, 10, 11, 12, 13. Daqui 3 lições após essa, já vamos pedir a nova. Então, eu quero ver, até trazer a nova lição que eu já recebi, para mostrar para vocês como o assunto vai ser maravilhoso. Não pode ficar sem lição. E agora a gente vai ver Salmo parte 2. Na parte 1 a gente viu coisas muito interessantes, porque normalmente a ideia que as pessoas têm é que o Salmo é só música, né? Como diz o Dr. Rodrigo Silva, é que nem música romântica. O cantor canta a vida inteira e ela vai sempre servir para alguém na atualidade. Mas não, né? Salmos, a gente encontra coisas maravilhosas relacionadas às profecias, relacionadas ao dia a dia nosso, e hoje nós vamos entender melhor. Mas como eu tenho as minhas dúvidas, antes de eu ler o versuário, eu tenho 2 perguntas que eu quero fazer, e acredito que você também quer fazer, porque você é aluno como eu. Vamos lá. Como os salmos revelam muito de nós em seus versos? Consigo mesmo encontrar isso nos salmos? Eu ali? Nós ali? Com certeza, né? Os salmos aqui, eu vejo muito o salmista aqui colocando, através desses hinos, louvor, as suas dificuldades, os seus problemas e também as suas alegrias, né? E nós, enquanto vivermos nesse mundo, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, também vamos passar por momentos alegres. Mas aqui eles revelam que Deus sempre está presente, tanto no momento alegre como no momento difícil. E isso para nós também é muito bom saber disso. É verdade? A gente pode se comparar a nossa vida com Salmos?
A gente estudou uma lição sobre os Salmos um tempo atrás. Né? Estudamos, muito chique, né? Assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quem escreveu os Salmos foi inspirado pelo Espírito Santo, certo? Então, o Salmo tem uma mensagem para nós. E a gente observa assim que nos Salmos, os cantores, os artistas, eles têm um lado mais, né, mais sensível, vamos dizer assim. Então, às vezes, quando você pega um poeta, ele consegue falar com mais, né, uma profundidade maior, que você, quando você reflete no que ele está falando ali, você acaba se identificando com o que a pessoa está falando. Então, os Salmos têm muito disso, inspirados pelo Espírito Santo. Os autores, eles falaram dos sentimentos humanos, das alegrias, eles falam das tristezas, das frustrações, das expectativas. E eles também têm o lado profético, né? Falaram coisas que ainda estão por acontecer. Um salmo que eu vejo que ele é claramente um salmo profético é o Salmo 91. E falaram dele na lição passada também. Esse então, salmo está em todos, profético, né? O Salmo 91 ele é profético, né? Então, assim, por isso que quando você chega no lar de uma pessoa que ela tem uma Bíblia, mesmo que ela não seja, às vezes, tão religiosa, mas geralmente está aberto num salmo, porque o salmo fala diretamente, né, ao nosso coração. Interessante, né? Agora no verso, você que tem a tua Bíblia, pode ser nesse WhatsApp, ou WhatsApp não, desculpa, no celular, até o Kelvin está indo velho da terceira idade, né? No celular, no computador, Bíblia física, que nem essa, abre aí em Salmo 67, verso 3 e 4. Salmo 67, verso 3 e 4 diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julga os povos com justiça e guia na terra as nações. Só pegando o gancho desse verso, para daqui a pouco a gente entrar de sola na lição, já estamos nela. Maior e pior coisa que tem é ser injustiçado, né? Eu não sei vocês, mas não existe coisa mais triste que isso. E é bom a gente saber que o Deus dos Salmos, porque os Salmos falam muito de justiça, né? Salmo fala muito de retribuição, tanto para os bons como para os maus. Então é bom saber que Deus é um Deus que julga com justiça, né? E a gente vive num mundo onde a justiça é bem, assim, não é tão, assim, não é justo com as pessoas, né, na verdade. E a gente sabe que Deus é um Deus justo, que vai julgar tudo um dia com justiça, que trará justiça para a nossa vida. É muito importante saber disso, né? Como a gente vive num país extremamente injusto, a gente vive clamando por justiça. E qualquer ato onde a pessoa... Porque, assim, o que é justiça, né? A justiça de Deus, né, o juízo de Deus, que no final das contas, resumindo de uma forma bem, né, bem resumida mesmo, a Bíblia diz que cada um vai receber segundo as suas obras. Isso é a justiça de Deus. Então, aquele que fez o mal, ele vai receber segundo a obra que ele fez, o que fez o bom. E nós vivemos num país tão injusto onde isso não acontece. As pessoas não estão recebendo segundo as suas obras. Então, quando a gente vê um pequeno ato de justiça, e justiça no que eu quero dizer aqui é aquele que fez o mal receber a paga pelo mal, a gente fica até exulta, né? A gente vê aí o nosso país passando por um problema onde os aposentados foram roubados. E aí, eles estavam fazendo uma análise das pessoas que mais sofreram com fraudes. Analfabetos, pessoas que estão extremamente limitadas intelectualmente, já de muita idade. São os mais, sabe? Mais miseráveis. Né? E o que vai acontecer? Né? Provavelmente nada. Existe até uma pauta aí dizendo que quem tem que pagar é a população brasileira. Então, quando a Bíblia fala que Deus ele guia as nações com justiça, fica difícil da gente entender, da gente casar essa ideia, né? Porque o que a gente vê no nosso mundo é injustiça. A justiça é injusta. Será que a de Deus vai ser justa mesmo? Então, a gente aguarda muito esse momento da justiça de Deus. Agora, interessante, né? Você falou essa questão de... Essas pessoas estão passando por tribulação, né? Imagina, já é pobre. R$ 69 de um,
30 e poucos reais, quer dizer, um saco de arroz de 5 quilos, um óleo, um azeite. A pessoa já passa a necessidade, às vezes, até subnutrida. Aquele dinheiro seria o suficiente para isso. Agora, se eu pegar tudo isso daqui e ir para o livro de Salmos e partir para a lição de domingo e fazer a seguinte pergunta para vocês dois: como Deus é retratado nos Salmos em meio a essas dificuldades e tribulações? O Salmo 46 inicia falando assim: ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não está distante? Ele é socorro bem presente aonde? Nas tribulações. Nas tribulações. Isso quer dizer o que para mim? Você precisa mais de Deus em qual situação? Na tribulação. Momentos difíceis, né? Quer dizer que você vai estar em tribulação e você tem que entender que, estando em tribulação, Deus não te abandonou. Chique, e é isso, nessa hora que você mais precisa de Deus. É porque algumas pessoas entendem assim: se eu estou passando tribulação, Deus não está comigo, Deus não existe, Deus não é justo. Todos esses argumentos, eles são usados contra Deus, né? É quando a pessoa está em dificuldade. Mas o que a gente não entende é que quando a gente mais precisa de Deus, realmente é na dificuldade. Ou seja, a dificuldade é algo que nós não vamos escapar dela. No mundo que nós vivemos hoje, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar por tribulações. De qual espécie? Depende, nós não sabemos. Né? Às vezes a pessoa tem dinheiro, ela não passa por esse tipo de tribulação que os aposentados estão passando. Mas, em contrapartida... Mas vão passar por outros tipos. Às vezes a pessoa não está doente, às vezes a pessoa tem dinheiro, às vezes a pessoa tem família e ela está sofrendo uma depressão profunda. Que nada do que ela tem vale a pena. Então, como é que a gente entende isso? A gente tem que tomar como é que a gente se relaciona com isso? A gente tem que tomar um cuidado também muito grande de não focar nas coisas que a gente vê nesse mundo. Senão a gente foca nos problemas, dificuldades que temos aqui e não encontramos soluções para isso. A gente sabe que Deus vai trazer soluções para todos os problemas desse mundo. Igual assim, a Bíblia fala que Deus foi preparar um lugar melhor que esse que a gente vive, né, que a gente habita. Então, no futuro, Deus trará lá soluções para todos os problemas, né? Isso é muito importante, né? Eu fico imaginando assim, perseguição, sabe? A pessoa ser perseguida. Existem vários tipos de perseguição. Um é perseguido para ser roubado, para ser assassinado. Perseguição. Você saber que em meio à perseguição, Deus está contigo, não te abandona nunca. Foi bom você tocar nesse ponto, porque é o seguinte: na parte de domingo a gente tem um aspecto escatológico, né? Desse salmo também tem uma parte dele profética, né? Ele é muito usado para a gente se apegar na promessa dele, mas ele também tem um aspecto profético, porque quando ele fala que quer ver, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Quer ver o que mais fala aqui? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Então, quando a gente começa a observar de forma detalhada esse salmo, você vai encontrar elementos que não se cumpriram, que não aconteceram ainda. E ele está apontando para qual evento? A volta de Jesus. E o que você falou é interessante, porque o mundo está ruim? Está. Mas o que vai acontecer? Não há nada tão ruim que não possa ser pior. E quanto mais próximo da volta de Jesus, pior ainda. E a própria volta de Jesus, se você analisar os textos que a Bíblia apresenta, eu não sei se é Sofonias que fala assim, por que vocês almejam, anseiam o dia do Senhor? O dia do Senhor é trevas, o dia do Senhor não é dia fácil, não. Então, assim, a própria volta de Jesus, os elementos que são colocados na Bíblia, no livro de Pedro, por exemplo, no Apocalipse, mostra-se uma comoção até da própria natureza, onde nós vamos necessitar da proteção de Deus em todos os aspectos. Tudo. Não é só no emocional, não. E a gente não pode esquecer que Deus é um Deus onipresente, né? Ele está conosco. Às vezes a gente acha que Deus está no céu, e na maioria das vezes a gente não acredita que Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias. Ele é onipresente e está com todo mundo ao mesmo tempo, né? Eu acho interessante que a gente tem que dar uma olhada, né, para esse quadro do Salmo, esse quadro da lição, é que
a lição daqui trata na necessidade de crermos que Deus está na desgraça. Que é o ponto que a gente está tocando, é onde a gente mais precisa. Entende? É na desgraça. Porque ali, na bonança, como Salomão diz, né? Eu vou na casa da alegria, não sinto nada. Eu vou no velório, eu sei do meu dia de amanhã. Tem momentos assim que o chão sai dos pés. Você não tem aonde se agarrar. Você não vê saída, não vê esperança, você não vê nada que possa... Porque assim, o ser humano, ele não pode nem muito sair da rotina dele, que ele já fica meio... né? Quando as coisas saem da rotina, você já fica... atrapalhado, já perturbado, ansioso. Então, imagina num cenário desse... Um caos, né? O raciocínio vai ficar difícil, a confiança, tudo. Você entra ali, como a gente costuma dizer, em parafuso, né? Isso. Então, assim, ó, a promessa do Salmo 46, assim, ó, ela inicia de uma forma muito enfática. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós temos que crer nisso, né? Se a gente interiorizar esse verso, trazer isso para a nossa vida, você se apossar dessa promessa, ele vai falar ao teu coração nesses momentos. É importante a gente entender isso, sabe por quê? Porque o número de suicídio tem aumentado muito em países riquíssimos, em países pobres. Antigamente era mais em países ricos, como Japão, Estados Unidos, Europa. Hoje em dia já é uma coisa mais comum o suicídio. Por que os jovens de hoje em dia suicidam mais do que os jovens do passado? Sabe por quê? Porque eles estão sem objetivo, sem propósito, entregue a seu próprio prazer, a sua própria causa, e eles não têm esperança. E o Salmo está dizendo, na esperança que eu tenho que ter em Deus em meio à tribulação. E quando eu vejo de esperança, eu pego esse Salmo 46 e já vou para a lição de segunda-feira, onde é esperança em tribulação. E aqui fala um pouquinho, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas Isaías, ele tem uma visão da terra... Jeremias. Desculpa. É tudo com isso. É tudo com isso. Eu estou com Isaías da lição passada. Certo? Jeremias, ele tem uma visão da terra nos últimos dias. Qual é a visão que ele tem, Rafael? Então, quando ele olha, ele vê a terra sem forma e vazia, como estava no princípio, né? Antes de Deus criar. E ali era o quê? Um caos, uma bagunça, uma desordem. E vem Deus e coloca tudo em ordem novamente. Então, pela primeira vez, né? Então, ou seja, adiantou confiar nos governos e nas soluções humanas? Se o negócio vai acabar tudo desse jeito? Eu gostei do desenho da lição aqui. Vai lá, mostra lá para eles. A gente observa aqui, né? Aqui nós temos uma igreja, né? Ela está funcionando aqui como um farol, até tem uma luz ali indicando que ela está levando luz às pessoas. E muitas pessoas indo em direção a essa igreja. E depois, no outro quadro, nós temos o quê? Ela apagou. Ou seja, vai existir um momento em que a igreja, né, ela não vai, como instituição, ela não vai ter o seu lugar. Esse prédio que está hoje aqui, que você pode vir à vontade, comungar com os irmãos, haverá um tempo que ele não vai mais existir, esse prédio. E o que sobra? O que vai sobrar quando as igrejas fecharem as portas, né, no irradiar essa luz tão, né, com tão fácil acesso para as pessoas? O que sobra? Só nós, né? Somente a esperança. O que Jeremias viu é um cenário assim. É tudo escuro, né? Ele fala que os montes, os outeiros, eles tremiam, havia um caos total. E aí você entrou bem com a situação de que os governos não conseguem resolver, né, os problemas, quanto mais se... Né? E tem hora que parece que eles buscam problemas com as próprias mãos. E o pior é o seguinte, brigas em família, briga entre amigos para governos que só trazem problemas. Uhum. E a lição vem dizendo, meu filho, vai tudo acabar em trevas, em desolação, ou seja, não adiantou nada. Aí eu vou fazer de novo a pergunta. No meio disso tudo, em quem confiar, Rafael? Confiar em Deus, né? Interessante que na estátua lá que Nabucodonosor sonhou, a gente viu que os metais lá, começou com ouro, prata, bronze, ferro e barro. Viu que os metais foram se degradando com o tempo. O ser humano, o nosso mundo também está do mesmo jeito. Então, devemos confiar em Deus, porque no final vem uma pedra e é lançada ali
e sem auxílio de mãos, que é o que simboliza que o governo que Deus implantará, onde não vai ter caos nenhum mais. Vai lá. Quer ver uma ilustração, tá? Quando você pega uma família bem estruturada, né, tem ali alguém que estruturou essa família. Vamos supor lá, ou o pai ou a mãe, existe alguém na família que é um ponto de referência. Quando essa pessoa morre, o que na maioria das vezes acontece com essa família? Estrutura, né? Some tudo, a estrutura financeira, econômica, emocional. Porque esse aspecto de liderança pertencia a uma pessoa só. Outras pessoas tinham que ter se preparado, não tido ele como uma referência, mas para aprender a fazer também. Então, as pessoas elas costumam colocar sua segurança em alguma coisa. A minha esposa ela deu aula para uma, não sei se era aluno ou aluna, e o pai faleceu num acidente. A mulher não sabia das contas, a mulher não sabia de nada, nada. Ela perdeu o chão, ele tinha uma empresa, ele tocava essa empresa, ela não sabia nada. Ela ficou em desespero, ela não tinha acesso, nada, entrou em desespero, certo? Então, assim, às vezes as pessoas colocam confiança em algo. Existe aquele que coloca confiança no dinheiro. E se acontece igual lá no governo Collor? E aí? Muitas pessoas naquela época se suicidaram. Sim. E outras ficaram doidas, certo? Então, essa aqui, na parte de segunda-feira, esperança em meio à turbulência. O que Jesus fala? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E aonde que deve estar o nosso coração sempre? No céu. Porque quando chegar a turbulência, o que vai acontecer? Eu vou perder tudo, mas onde vai estar o coração? Exatamente. No céu, né? Tá vendo, Rafael? Dá um pouco do que você tem para nós. Não estou tendo nada. Você vai salvar, né? Traz para nós aqui. É bom saber que nós temos esse Deus maravilhoso que a gente pode contar, confiar, a gente pode fazer dele o nosso baluarte do dia a dia. Agora, a lição de terça-feira, ela vê assim, como a lição, eu acho assim, a forma com que os autores, né? Aqui eles vêm dizendo assim, Deus é o socorro presente nas tribulações, a esperança em meia tribulação. E agora eles mostram aonde Deus pode colocar tudo debaixo dos seus pés. Que imagem que eu posso ter? O que Deus quer me mostrar com isso, com essa imagem na Bíblia? Justamente que em meio à tribulação você deve ter essa imagem na sua mente. O desfecho de tudo. Certo? Qual que é o desfecho de tudo? O que Deus está falando aqui no Salmo 47? Aqui? Ele está falando sobre a salvação, sobre aqueles que terão sido tidos por Deus como a herança. Nós, por exemplo, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos irmão em Cristo, certo? O Filho de Deus passa a ser o nosso irmão, nós passamos a fazer parte da família celestial. O que é que Cristo, com sua morte, triunfo sobre a morte e na entronização, recebeu de Deus? O direito do governo de todo o mundo, universo, todo o universo. Sendo irmão de Cristo, o que você é de Cristo? Mano, nós somos parceiros. E você tem direito ao quê? Também é o mesmo trono, né? Somos herdeiros de Cristo. Filhos em Cristo. Quando a gente fala assim, ao trono e herdeiro, alguns acham que a gente vai ter a mesma capacidade e poder. Não. A gente só vai ter o direito de estar do lado dele. Direito à vida eterna, Isso. Direito ao conhecimento, direito a participar, usufruir de tudo aquilo que nos foi prometido. Vai ser chique, né? Vitória sobre os inimigos. Vai ser chique demais. Vai ser muito chique. Você ia falar alguma coisa, Rafael? Não ia só comentar que nós somos filhos do rei, nós somos filhos dele. Então, igual o Joel falou, a gente vai participar de tudo que é de Deus, é nosso. É igual um pai. Ele tem ali sua casa ali, tem tudo ali foi feito para quê? Para o seu filho. Tudo ali de bom foi feito para que a família vivesse em harmonia e alegria, né? Pode. Não, que eu achei algo na lição aqui que eu não sei se tem. Depois você faz um parênteses e entra no assunto, se for necessário. Zacarias, quando fala do toque dos pés de Cristo, me leva. Você lembra aquilo que Jesus falou assim? Se você tiver fé,
pequenininha. Você vai falar para o monte o quê? Mover, né? Sai do lugar. daqui e joga no mar. O que vai acontecer com o monte? Vai no mar. A gente não teve fé para isso. Aí Zacarias vem dizendo o seguinte: Jesus vai chegar na volta dele, vai tocar o pé sobre um monte. O que vai acontecer com o monte? Se dividir em dois. Entende o que Deus quer? Eu não sei. Quando eu vi isso aqui, eu não sei se eu entendi errado. É como o autor querendo dizer assim para mim, assim, ô Jefferson, você que fica sofrendo à toa, olha o tamanho do poder desse Deus que diz estar com você. É isso, Rafael? Isso mesmo. Não podemos confiar em nós mesmos, nem nas coisas desse mundo, nem o que os nossos olhos conseguem ver, né? A gente tem que confiar em Deus, o Criador do universo, o nosso Pai, o nosso mantenedor, Ele que vai nos dar tudo, né? E quando nossa mente é tão pequena que a gente não consegue entender e compreender na plenitude o poder do nosso Deus, né? É isso que deixa a gente mais doente, né? Se a gente, pelo menos, acreditasse no poder dele, eu gostei dessa palavra, acreditasse no poder, na capacidade que ele tem de solucionar, estaríamos melhores, não estaríamos? Com certeza. Eu gosto muito da galeria dos heróis da fé, né, em Hebreus 11, de algo que é dito lá. Assim, lá diz assim, que eles não desanimaram. Que quando o autor descreve lá a situação, o que eles passaram, não é para qualquer um. Realmente eles são tidos como os heróis da fé. Eles são heróis de verdade, né? A situação deles foi muito difícil, né? Quem tiver curiosidade de saber, dá uma lidinha no capítulo 11 de Hebreus lá. Mas o que me chama a atenção demais lá é o porquê eles não desistiram. É isso que eu quero saber. Sim. Como que eles... E tem que ter um porquê. E o mais importante daquele capítulo é o porquê eles não desistiram. Que deveria ser o nosso porquê. Eu preciso me agarrar a isso. Porque a lição está falando o quê? Que as coisas... Né, eu preciso ter um relacionamento com Deus e entender que Ele é o meu socorro bem presente nas tribulações. Eu preciso ter esse relacionamento e entender isso. A lição está dizendo que as coisas vão piorar. Para que eu possa visualizar algo melhor, né, eu tenho que ter a mesma característica dos heróis da fé. Lá diz assim, que eles almejavam uma pátria superior, uma pátria que eles não viam, né? Eles viviam ela mesmo sem ver. Imagina que coisa chique. Porque se eles, né, tivessem voltado os seus olhos para o que é terrestre, eles não teriam mas não seriam heróis da fé, né? É o que eles estão querendo mostrar para a gente aqui. Na parte de terça-feira, está mostrando que a vitória de Deus sobre os inimigos é a herança que nos está proposta. É isso que está mostrando. Eu tendo isso em mente, visualizando, mesmo sem conseguir enxergar, mas vivendo isso já aqui, isso vai ser o combustível para me manter firme nas promessas. Né? Tanto que a lição de terça-feira termina assim, Ao descer do céu, em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo, com seu povo e os anjos, entram na santa cidade. Você já pensou nisso, Rafael? Você entrando na cidade santa? Eu não sei, eu vou entrar, não sei se você vai estar lá, eu acho que não, né? Vou estar, vai estar mesmo? Vou, Deus. O cara do Joel. Jesus. Nós vamos estar. Você tem que estar. Nós temos que fazer de tudo, nós temos que se pegar nesse Deus maravilhoso, nesse socorro maravilhoso. Vamos lá, agora a parte de quarta-feira vem falando também sobre... Eu coloquei 2 cálices, certo? Vem falando de cálice. Certo? Na Bíblia, Deus tem preparado 2 cálices. Estou certo ou errado, Rafael? Com certeza. Explica para nós esse cálice aí. É um cálice com vinho, né, cheio de mistura aqui, mas esse cálice é para os ímpios, aqueles que não aceitaram a vontade de Deus e fizeram tudo aquilo que era a sua vontade, não a de Deus, né? E também tem um cálice aqui que é o sangue de Cristo. Esse cálice aqui, Deus até mostrou que na ceia, né, na ceia do Senhor, antes de Jesus morrer na cruz, ele falou que aquele sangue ali era o quê? O sangue da nova aliança. Você viu como é bom participar da classe da Escola Sabatina, como nós temos professores inteligentes demais? É fantástico isso, viu? Cálice, então, agora vem cá. Ele falou dos cálices, mostrou mais ou menos, agora destrincha para a gente. Para quem ambos serão dados e quais as consequências destes?
Sem querer, eu falei deles no começo da lição, né? Sim, mas agora vamos deslizar, agora vamos Será aprofundar. dado a cada um segundo as suas obras. O Salmo 1, ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda não se escarnecedores, e nem se assenta, não é um troço bem-aventurado assim. o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se acha algum ligeiro aí para socorrer nós aqui? Vamos lá. Não se detém. Ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso, eu conselho. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Tem que ter um jovem aqui para deixar a terceira idade. Ó, e fala assim, antes seu prazer está na lei do Senhor. Aí vai ler o restante. Continua. Pode ir. E na sua lei medita de dia e de noite. Continua. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora o ímpio não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece os caminhos do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí são os cálices. Aí ele faz uma separação, né? E a gente está usando o primeiro salmo. O Salmo 73 também, quando Asaf, né? Chique, ele olha para a prosperidade do ímpio. Para a prosperidade, para as injustiças que são feitas para com o justo e as justiças que são feitas para com os injustos. E aquilo causa-se uma revolta nele, uma indignação, a ponto dele dizer assim, ó, quase que os meus pés se resvalaram dos caminhos de Deus. Mas, quando eu olhei para dentro do santuário e vi o destino, e vi a sorte dos ímpios, o caminho é esse, ainda que haja muitas dificuldades. A Bíblia vai retratar o final dos ímpios de forma muito triste no Apocalipse. Eles vão olhar, né, para os rochedos e vão gritar, né, cair sobre nós, né, escondei-nos da face daquele que está no trono. Só um tiquinho. Você lembra o salmo? Estava eu e você e o Elton, quando tinha um salmo que dizia o seguinte: ó Deus, pega a cabeça dos meus inimigos, quebra eles na rocha. A gente, quando lê aquilo, fala, nossa, impactante. Mas o que vai acontecer? Os próprios seres humanos vão pedir que aquelas pedras caiam sobre as suas cabeças. Olha como os salmos eles vão se interligando. Assim, vai ser um momento que a gente não consegue compreender. A Bíblia por mais que a Bíblia descreva, a gente não vai compreender pelo seguinte: nesse momento, o Espírito Santo ele não vai estar no coração daqueles que rejeitaram a Deus. Então a gente não sabe o grau, né, a intensidade que vai ser isso. Mas vai ser algo muito terrível, né? E aí, lá em Isaías, o povo de Deus estará fazendo o quê? Né? Eis o nosso Deus... A quem tanto aguardávamos. Os dois cálices. Eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Esconda-nos da face, né? Cair sobre nós o rochedo. Vão pedir a morte. Então, ou seja, ó, obrigado pela explicação do cálice. Tá? Então, é o vinho e o sangue. O vinho, sim. O vinho para os ímpios. O sangue, a graça, a misericórdia de Cristo, é isso? Com certeza. É Ele que vai restaurar a nossa vida, né? Que vai nos lavar desse pecado, desse nosso pensamento ruim, nossa maneira de agir errado. A gente está falando ainda da volta de Cristo, o destino final dos ímpios, mas nessa vida já acontece muita coisa. As pessoas colhem muito por suas escolhas. Aqui a lição trouxe sobre um filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche ele propôs o surgimento do super-homem, que nós devíamos ser o super-homem. O que era o super-homem para Nietzsche? O homem devia se apartar de Deus para que ele pudesse se libertar e realmente ser o super-homem. Quando a humanidade, não o homem no singular, mas a humanidade se desvencilhasse das crenças de que existe um Deus, do pecado, que ele entendia que tudo isso fazia mal para o ser humano. Então, o ser humano, às vezes, era limitado, às vezes o ser humano, né, era cabisbaixo, o ser humano era impedido de
progredir, de evoluir como ser, por causa da crença em Deus. E ele propôs, então, esse E como super-homem. terminou ele? Então, aí aqui a lição... eu conheço poucos, nunca li assim, biografias sobre Nietzsche, nada, mas aqui diz, isso me chamou a atenção. Nietzsche passou os últimos 11... Bom, ele enlouquece, né? Isso. Chega um ponto que ele enlouquece. Aqui está falando que o motivo dele ter enlouquecido foi porque ele viu uma pessoa maltratando um cavalo na rua. E aquilo ali deu um... né? Ou seja, só foi o gatilho de alguém Foi um que gatilho. estava louco. Já, não, exatamente. Foi só um gatilho. E muitos estudantes loucos seguem um louco. Então, se ele propôs que para você ser o super-homem era necessário você se apartar de Deus, ele deveria ter sido um super-homem. Mas ele termina a vida dele de que forma? Aqui, ó, Nietzsche passou os últimos 11 anos de sua vida internado em uma instituição para pessoas com doenças mentais antes da sua morte em 1900. Qual que foi o fim da vida dele? Não foi como um super-homem. Não. Né? Então, assim, existem pessoas que estão no leito de morte. Eu conheci uma pessoa lá em Poços de Caldas que ela estava com câncer terrível e ela louvou a Deus até o último minuto de vida. Né? Ela teve ali um câncer terminal mesmo, mas ela louvou a Deus e ela morreu com um sorriso nos lábios. Agora, Como a questão é a entende seguinte, isso? qual é a diferença que nós vimos no cálice? Uns receberão o quê? A eternidade, lembra que nós falamos? O foco. E os outros, a perdição. O sem Deus, então, perdição. existe uma esperança, né? Existe uma esperança que ela não é... Transcende ela tudo. não vai ser traduzida em palavras. Não, transcende não tudo. Não tem como. Não. O filósofo pode falar, o psicólogo pode falar, O pode teólogo dar, o pode teólogo também, mas isso aí é vivência. Cada um com a sua esperança e cada um com a resposta da esperança. E a gente vê assim, na história da humanidade, Deus criou um mundo perfeito. O ser humano escolheu se afastar de Deus. E olha como que está o mundo, cada vez de mal a pior. E a tendência é o quê? A Bíblia falou, a lição trouxe, que vai a tendência é que piore mais cada ainda. vez mais. Então já não tem solução para esse mundo sem Deus. Você tirou Deus da jogada, você vê que Agora, sabe o que eu acho interessante em Deus? Eu acho muito interessante. E a pergunta que eu quero fazer para vocês da parte de quinta-feira. Na parte de quinta-feira, fala de uns engenheiros aí, certo? A pergunta que eu fiz é o seguinte, que contraste entre os engenheiros e Deus? O que os engenheiros eles criaram aí? Interessante que eles criaram... O que os engenheiros fizeram aqui? Do outro lado, verdade. Criou isso. Foi Explica por fizeram. quê. A parte escura. Não, interessante que eles criaram aqui um material preto que conseguia absorver 99,995 da luz. Quer dizer, criou uma cor tão preta, tão escura, Que torna tudo invisível. que torna tudo escuro. E não consegue, ali a luz não consegue refletir nela. Porque nós enxergamos, o que nós enxergamos é porque por causa a luz da luz, reflete, né? Se a luz não reflete, some o objeto. E ao contrário, né? Deus criou a luz. Ou seja, enquanto o homem tenta esconder, Deus procura se Revelar. Achei isso interessante, Joel. Achei muito interessante. O que esse preparo, o que essa experiência mostra para a gente? Podemos nós ser tinta escura ou espelho, é isso? Então, aqui mostra, a lição mostra aí ela mostra um lado pessoal. Ela busca, né, ao estudante aqui da lição, ela traz o estudante para reflexão, né, refletir na minha necessidade em conhecer e confiar no Deus que eu tenho, em conhecer qual é o curso do mundo, em conhecer qual é a sorte dos ímpios, certo? Para que quando eu tenha essa compreensão e firme a minha fé nessa direção, aí eu tenho uma missão. Eu tenho uma dívida para com Deus, eu vou pôr entre aspas, né? Porque a gente não consegue pagar essa dívida para com Deus, mas essa dívida para com Deus é o quê? O que eu preciso fazer? Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Né? Lá é dito que viu um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho a pregar para quem? Toda nação. Para as pessoas que se assentam sobre a terra. A todo povo, nação e língua, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então eu posso parafrasear o que você disse. Ao invés de ser uma dívida para com Deus, é uma dívida para com o meu próximo? Sim,
Porque eu coloco uma dívida para com Deus porque é o seguinte, é o mínimo que eu posso fazer para Deus refletir o que Ele fez na minha vida para as outras pessoas. Aqui entra a refletir a luz, né? Se eu me pintar com essa tinta preta, aí o que ela acontece com ela? Ela fica só para mim. Não, mas ela vai ficar só para mim. Né? E o Evangelho não é isso. A proposta do Evangelho não é essa. O interessante é que o Evangelho é algo que entra dentro do nosso coração e reflete através da nossa vida, através da nossa maneira de conversar com as pessoas, da nossa maneira de agir. Esse é o Evangelho, é algo que nos transforma, e essa transformação é refletida através das nossas atitudes. Por isso que fala aqui, o Salmos 67, 1 e 2, fala: faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Esse é o nosso papel, refletir a luz que vem de Cristo, e ela reflete através da nossa vida, através da nossa atitude. A Bíblia traz uma ilustração interessante a respeito de refletir Deus. Moisés, ele passou quanto tempo no monte com Deus? 40 dias. 40 dias e 40 noites ele passou lá. Quando ele desceu de lá, ele desceu de que forma? Resplandecendo a glória de Deus. Tinha um brilho em Moisés que as pessoas ficaram com medo porque elas não sabiam o que era. Então, ali é uma ilustração que quer dizer o seguinte, o seu tempo com Deus te transforma e as pessoas vão enxergar você de uma forma diferente. Faz até lembrar dos apóstolos, esses andaram com Cristo. Com certeza. Então, mais uma lição individual para nós, né? O nosso tempo com Deus. Assim, se nós somos cristãos e não fomos transformados, as pessoas não perceberam transformação em nós, tem algo errado. Então, eu quero fazer a última pergunta, já encerrando a lição. Como devemos agir nesse tempo final, então, Rafael? Ficar mais próximo de Deus, né? Relacionarmos com Ele. E através do nosso relacionamento, como o João falou, quanto mais eu relacionar com Ele, mais com Ele eu vou ser parecido. Não porque o mérito é algum em mim ou em nós, mas é porque Ele escolheu se revelar através de nós. Ele escolheu, por exemplo, ele poderia ter mandado os anjos para pregar o Evangelho, para revelar, sim, para que Ele possa revelar através dos anjos, mas não. Ele escolheu pessoas pecadoras, pessoas com dificuldades, pessoas que têm problemas, para que a transformação da vida dessa pessoa, os outros consigam enxergar, né? A Bíblia fala assim que pelo contemplar nós somos o quê? Transformados. Né? O ser humano ele perde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a separação, né, através do pecado, ele perde essas características, certo? O primeiro mandamento é o quê? Não terás, né? Outros deuses diante de mim. Então, você imagina, você e Deus frente a frente. Não pode entrar nada nesse meio aqui que atrapalhe essa comunicação. Tudo aquilo que vai entrando aqui no meio vai impedindo que eu tenha um relacionamento claro com Deus. Deus ele está aqui. Não é eu que sou prejudicado, não é ele que é prejudicado, sou eu. Gente. Então, para que eu possa contemplar a Deus, né, e aí eu ser transformado e restaurar novamente a minha imagem e semelhança de Deus em mim, que ela seja novamente restaurada, eu preciso disso que o Rafael falou. A comunhão com Deus, né? Contemplarmos face a face, ainda não que não seja de forma literal, mas contemplarmos Deus face a face através da Bíblia, através da oração, através de hinos, nosso pensamento, estar ligado em Deus, nós vamos contemplando e sendo transformados. Amém, né? Amém. E é uma caminhada que não tem fim, né? É um processo da vida, né? E a Bíblia deixa claro que esse caminhar lá no céu também, na nova terra restaurada, também, ou seja, nós vamos estudar por toda a eternidade o plano de redenção, o plano de salvação, e vamos aprender cada dia com Cristo Jesus. O que é importante você ter na sua mente dessa lição? Tudo que eles falaram. Deus é o nosso refúgio e fortaleza em tempo presente. Ele vai estar contigo em meio da dificuldade e da tribulação. Porque se Deus estiver contigo, mesmo em meio à dificuldade, me faz lembrar da história de Paulo e Silas na prisão. Meia-noite, o que eles estavam fazendo? Chorando. A Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Cantando louvores. Por isso que o Salmo diz assim, o primeiro, Salmo 67, versos 3 e 4, vou repeti-lo aqui. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações,
pois Deus julga os povos com justiça e guia na terra as nações. Deus que guia, é Deus que julga, e é Deus que está contigo, é Ele que vai fazer tudo. Se você tiver certeza que Deus vai estar sendo o seu socorro presente, Deus vai estar contigo na tribulação, Deus vai te socorrer sempre, vai te dar aquilo que você precisa para ser vitorioso, você vai ser um louvor, um hino para as pessoas cantarem com a sua vida. Você vai ser motivo de pessoas olharem para Deus e falarem muito obrigado, porque ali está um homem e uma mulher de Deus. Deus, eu te conheci por intermédio da vida dele. Que Deus possa fazer de mim, de você, um salmo. Que Deus possa fazer de mim, de você, a música que outros vão cantar. Que lá no céu, muitos cheguem perto de mim, de você, e digam assim, muito obrigado, porque você confiou em Deus no meio da morte, no meio do câncer, no meio da perda de um filho, da esposa. Você teve fé, creu em Deus quando tudo estava desmoronando, e graças a esse teu testemunho, confiei em Deus e hoje estou aqui. Que nós possamos ser o louvor das pessoas aqui na terra, porque nós refletimos Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Papai do céu, nos ajude a pegarmos na promessa de todos os salmos, pois haverá um tempo, ó Deus, que somente as promessas se tornarão esperança. E a esperança nossa tem que vir na cidade que o Senhor está preparando para cada um de nós, já está preparada. Que nós, ó Deus, possamos crer em Cristo Jesus, possamos aceitar Jesus como cálice, o sangue de Cristo nos purificando de todos os pecados. Que possamos rejeitar o cálice que os homens dão para nós beber, as falsas doutrinas, os falsos conhecimentos. E esse cálice dos homens, Deus tem preparado para ele um cálice pior ainda, que é o julgamento, que é, Senhor Deus, toda a erradicação do mal e do pecado e dos pecadores. Nós não queremos fazer parte desse grupo. Que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, não façam parte, mas sim, que possamos ter Cristo como nosso socorro e o sangue de Cristo como purificador de nossa vida. Ó Jesus Cristo, salva o nosso lar, por favor. Cuide de nós. Porque se o Senhor não cuidar de nós, o Senhor não nos salvar, nós vamos nos perder. E nós queremos estar no céu contigo. Nos ajude, crie em nós um coração puro e reto, por Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meninos, por vocês terem assim, de forma muito clara, muito jóia, esclarecida a lição. Tomara que a sua dúvida esteja toda sanada, que você cante louvores, que essas duas lições do Salmo, da semana passada e essa, olhem as duas juntas. Se você esqueceu, assista a outra, assista essa novamente. Você vai ver que Salmos é, para mim e para você, a maior simbologia, a maior alusão de um Deus que te ama, que no meio de todo o sofrimento vai estar ali, sorrindo, presente, de braço aberto, para dizer para você, filhão, vem cá que eu estou aqui. Semana que vem, mesmo canal, mesmo horário, certo? Na mesma classe da Escola Sabatina. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma excelente semana e até semana que vem. Kevin, um abraço para vocês todos, um abraço.